Flamengo 2, Corinthians 1, ou melhor, Corinthians 1, Flamengo 2. Jogo na Neoquímica Arena que define o líder mais líder do que nunca, porque aproveitou com o tropeço do segundo, do terceiro e do quarto colocado. Galera, esquece que o Mirassol ainda está na quarta colocação e também perdeu na rodada. Aproveitando todos os tropeços, o Flamengo teve que dar sua resposta, teve que dar sua volta por cima em uma sequência de tropeço ali no Brasileirão, tropeça pro Vasco, que já não é um Vasco ruim não, diretor. É um ótimo, excelente Vasco da Gama, hein? Quem tropeçou pro Vasco? O Flamengo não, rodada passada. O Flamengo tropeçou pro Vasco? Não? Pô, o Flamengo correu, suou pra empatar com o Vasco. E o Cruzeiro tropeçou também, não? Não, o Cruzeiro jogou nada. Então é isso, o Vasco aí, que acabou ajudando o Flamengo na rodada, e o Bahia também, com a vitória de 1-0 pra cima do Palmeiras. Mas vamos falar do jogo que aconteceu na Neoquímica Arena, inclusive. O retrospecto do Flamengo na Neoquímica Arena é melhor do que o do próprio Corinthians jogando lá quando se trata de confronto do clássico aí, Corinthians e Flamengo, o clássico que junta as duas maiores torcidas do Brasil. E quem não lembra, o torcedor rubro-negro mais fanático, lembra aí de goleadas do Flamengo na Neoquímica Arena, tem boas memórias, parecia que o Flamengo estava chegando para chegar e ser dominante no seu jogo, passou de fase na Libertadores, chegando com boas peças para jogo, contra um Corinthians que faz tempo que não ganha, de uma sequência de 6 jogos aí sem vitória dentro da Neoquímica Arena. O Corinthians é o terceiro pior mandante do Campeonato Brasileiro, mesmo tendo das melhores médias de público, das torcidas mais apaixonadas, não está conseguindo transformar isso em vitórias dentro de casa. Diga, diretor. Fraco o Dorival, hein? Fraco. Olha, eu vou lhe dizer, o Dorival saiu da seleção, afundou. Que isso, cara? Não. Ganhou Copa do Brasil, Libertadores com o Flamengo, é um cara vencedor tô falando de Libertadores. Depois da seleção, afundou. O que ele fez nesse Corinthians aí? Melhorou em alguns aspectos. Assim, eu entendo que não é aquele Corinthians, que ele não resolveu todos os problemas, mas é um Dorival que eu vou elogiar hoje. Vou elogiar essa partida do Dorival, porque o Corinthians chegou surpreendendo o Flamengo, montou uma linha de 5. Eu travei porque, cara, minha garganta tá muito ruim. Tá horrível. Tipo assim, tá doendo absurdo. Nossa, tá doendo demais. O Corinthians, que veio com uma linha de 5. O que é uma linha de 5? Jogando com 5 jogadores atrás, 3 zagueiros e 2 alas. Aí invertia muito a bola de uma ala pra outra. E isso ajudou a surpreender o Felipe Luiz. Acho que foi pego de surpresa com essa formação do Dorival Júnior. O jogo muda a partir daí, porque a superioridade numérica muda de acordo aí das linhas, das faixas do campo, o meio campo, a defesa e o ataque, com a subida dos alas, e essas bolas invertidas sempre pegavam a defesa do Flamengo descoberta, e o que foi uma das grandes armas do Corinthians também foi atacar as costas da defesa do Flamengo, que marca alto, e a marcação-pressão não chegou a desenvolver perigo para o time paulista. Pegando pelo lado do Flamengo, um Flamengo que veio diferente, veio sem Pedro, com o Bruno Henrique jogando de 9, acho que o Bruno Henrique jogando nessa posição tem certas limitações de seu jogo. Fazer a parede é algo difícil, tira um pouco da velocidade dele. Acho que não é melhor do Bruno Henrique, mas é por onde ele pode se encaixar, porque pela esquerda tem o Samulino, que mesmo não estando entregando grandes números, é um cara, na minha opinião, muito diferenciado. Mesmo quando o jogo dele não é tão efetivo nos quesitos de gol e assistência. Acho até que ele sempre dá um drible a mais, ele sempre demora para finalizar. Acho que ele poderia finalizar jogadas mais rápido, enfim. É um cara que dá sequência às jogadas, é um cara inteligentíssimo, é um cara que ajuda muito na construção, na reconstrução. Mesmo ele não saindo com gol, eu sempre acho ele um cara muito importante para esse Flamengo, mesmo reconhecendo também que não é o melhor Samulino que a gente viu nessa partida. A Arrascaeta sempre decisivo e veio também com o Carrascal, que fez sua melhor partida desde a sua estreia contra o Flamengo, jogando muito bem, jogando pelo lado direito, uma função que geralmente ocupa Plata, ocupa o Luiz Araújo também, e o Carrascal pegou essa vaga. Mudou um pouco a dinâmica do time, porque é um time que tem essa dinâmica mudada principalmente porque o Emerson Royal tá na lateral direita, é o cara que busca mais o fundo. O Carrascal é um jogador que joga pela direita, mas cai um pouco mais pelo meio. Então tem essa dinâmica mudada. E um primeiro tempo, na minha opinião, pior primeiro tempo do Flamengo de Felipe Luiz, desde que ele assumiu seu comando. Inclusive amanhã vai fazer 1 ano de Felipe Luiz no Flamengo. Um primeiro tempo que o Corinthians teve 3 chances de gol, fora o pênalti, penalidade aí que a gente vai falar já já também. O Yuri Alberto teve chance de fazer 1, 2, 3, não conseguiu aproveitar, não estava num bom dia. E não está numa boa fase, muito por conta do que eu já falei
das lesões. A grande chance veio ainda no começo da partida com um pênalti a favor do Corinthians. Quem foi para cobrar o pênalti foi o próprio Yuri Alberto. E, Gabriel, você tô mal da garganta, gente. Gritou muito, né, no final de semana, Tô né? mal da garganta, vai. Nossa, o Yuri Alberto... O seu compromisso com a informação, que tá desse jeito aí. É o compromisso. Ou você tá cavando aí uma... O quê? Um patrocínio? Eu quero um patrocínio de remédio. Pode passar. Patrocínio de remédio eu tô aceitando. Enfim. Ah, entendi o cavando. Tá cavando uma situação aí pra não gravar entendi amanhã, o cavando. Yuri Alberto foi pra bola. E aí o goleiro Rossi, que já pegou 2 pênaltis no jogo anterior, foi aí, encarou o artilheiro, protagonista do povo, protagonista que o povo precisa. Inclusive tinha Paulo Andrade na narração e Yuri Alberto, mais Paulo Andrade, sinônimo de gol. Ele foi pra bola e ele cavou. Cavou errado, cavou muito mal. Das piores cavadinhas, se a gente for elencar, piores cavadinhas que eu lembro. Eu lembro dessa, a do nosso amigo Robert Chenan, pelo próprio Internacional. Lembro também da cavadinha, quem não lembra, principalmente torcedor corintiano, do Pato, em cima do Dira. E aí, o Yuri Alberto, cara, na má fase tu não pode inventar de cavar, diga, diretor. E o Depay também contra o Mirassol deu uma cavadinha xoxa ali. É verdade, outra cavadinha xoxa. Agora, não, beleza, o jogador optar por fazer uma cavadinha, eu acho que ele tá dentro do espectro dele de, cara, eu decidi isso. Agora, fazer a cavadinha, uma cavadinha chinfrim igual aquela, e depois ficar de chororô... Calma, ele ainda não chorou, Ele faz a cavadinha, inclusive ele deu até azar, porque a cavadinha sai errada. Mas se ela saísse errada pro outro lado, o Rossi teria levado o gol mesmo assim, porque ele já estava caído, sentado. Ele próprio se surpreende, a bola cai nos braços dele, ele agarra a bola, ele levanta já fazendo assim pro Yuri Alberto. Ó, não. Não, porque ele é argentino. É verdade. Não. E o Yuri Alberto que vai se afundando até o momento em sua fase. Depois ele tem uma chance cara a cara com o Rossi, bate no peito do goleiro do Flamengo. Outra boa chance vindo pela esquerda, chuta pra fora. E aí... o Yuri Alberto, que não estava conseguindo ser efetivo, cobrou muito do Corinthians no final do jogo. 45 minutos de um Corinthians de amasso que não conseguiu transmitir isso em resultado. E quando você pega o Flamengo, você tem que transmitir em resultado. Porque quando você olha pro banco de uma equipe e pro banco da outra, o Flamengo colocou nesse jogo, olha só quem o Flamengo botou, diretor. Flamengo este que saiu lá da classificação da Argentina, né, muito feliz, né? Saíram lá pras baladas e que tudo isso, mais. Diretor? Eu vi isso aí. O portal do Léo Dias, que eu vou falar aqui mesmo, falou isso, e aí o Flamengo soltou uma nota oficial desmentindo o Léo Dias, claro. Cara. Aí eu falo, aí tem gente que fala assim, não, o Palmeiras faz muito bem em fechar o clube, não sei o que, não tem como fechar o Flamengo. Olha as notas oficiais que o Flamengo tem que soltar, cara. Inclusive, agora eu vou soltar tudo aqui. A esposa do Cebolinha postou um vídeo com ele, falou que ele realmente não saiu e o casamento está íntegro. Então aí, Léo Dias, aí ó, Flamengo te desmentiu. Vai fazer o quê? E aí, cadê? Vamos pro jogo. Léo Dias esse, que outro, que é um cara que entrou muito no mundo do futebol, né, diretor? Inclusive teve toda aquela polêmica do Payet. Léo Dias, apurando. Ele faz seus corre também. Não tem como falar que o homem não é eficiente. Enfim. Vamos pro jogo. Voltando no Flamengo, jogo. que tem um banco aí e tal, revolucionário. Chega a ser injusto, viu? O Flamengo ter 2 elencos contra os outros times aí, mas tudo bem. Aí você poderia até usar essa frase se eu estivesse falando de Flamengo e Ceará. Mas o Corinthians tem uma arrecadação semelhante à do Flamengo e não consegue, por uma sequência de problemas internos. Vamos pros bancos. O Flamengo botou na partida Danilo, Alexandro, Gonzalo Plata, Jorginho e Luiz Araújo. E olha quem o Corinthians botou. Angileri, que é bom jogador, mas é o Angileri. Thales Magno, que não consegue fazer boa atuação. Esse que o torcedor vascaíno conhece muito bem. Só sabe dançar. Zagueiro Kaká, Rian Gustavo e Vitinho, aquele ex-Flamengo. Enfim, tem uma diferença no banco de reservas. Isso, diretor, que não entrou, por exemplo, no Flamengo. O Everton Cebolinha não entrou, Varela não entrou, o Wallaciano não entrou, o Pedro não entrou. Então é algo diferente. Aí quando o Corinthians não define o jogo no seu melhor momento, no primeiro tempo, ele já ia sofrer, diga. Sabe qual é a maior diferença do banco do Corinthians com o banco do Flamengo? O técnico. Tem essa questão. Mas eu não sou o maior fã do Dorival, mas eu também não sou hater. Eu acho que o Dorival tem uma parcela, principalmente nesse jogo. Achei que ele foi bem, ele entrou com o time bem, ele montou o time bem pra essa partida. Acontece que quando seu camisa 9 cava,
ridiculamente é difícil de defender, né? Segundo tempo, fomos para a segunda etapa e o Corinthians dá a resposta logo com ele, Yuri Alberto, num algo que já vinha aparecendo com os lances que ocorriam no primeiro tempo. Bola nas costas da defesa, velocidade, falha do Léo Ortiz, ele dá um bote muito errado. Yuri Alberto vai bem, toma a frente, bate com o pé esquerdo e faz seu gol, 1-0. Aí ele chora, Dieto. Golaço, hein? Golaço. O que ele fez com o Léo Ortiz aí? Da chance que ele teve, essa foi de longe a mais difícil e foi a que ele acaba convertendo, batendo com a perna esquerda e aí ele chorou. Chorou porque chorar? Podia estar ganhando, né? De 2. Ele faz 1-0 e aí o segundo tempo, a gente volta a ter o segundo tempo do Flamengo, finalmente. Felipe Luiz organiza no vestiário, as coisas começam a mudar. Tem algumas substituições, Alexandre entrando e o Danilo também, mas esse não é o ponto da virada de chave da questão. É o time que volta a jogar melhor e volta a jogar quando a bola cai na camisa nos pés do seu camisa 10, Arrascaeta. Uma jogada que é aí o que eu falo do Samulino, muito inteligente, carregando pela esquerda, atrai a marcação, entrega pro Carrascal, que rola pro Arrasca, e ele faz seu gol. O 19º gol dele na temporada, superando os 18 gols do ano passado, superando os 18 gols do ano passado, superando os 18 gols que ele fez em 2019, batendo a sua melhor marca artilheira da carreira, Arrascaeta, que tem mais participação em gols do que partidas jogadas nesse Campeonato Brasileiro. Jogo empatado, 1-1, e o Flamengo continua dominando, o Flamengo continua tendo as ações, um segundo tempo que volta a ser o segundo tempo de o Flamengo, o jogo estava se encaminhando para o final, e aí a gente entra num lance polêmico de erro da arbitragem que acaba decidindo o jogo, uma bola dividida entre Plata e Gustavo Henrique. O último toque realmente foi do Plata, quando você vê em câmera lenta, você vê que o Plata que joga pra fora, mas o árbitro, o Plata foi malandro também, né? A convicção do Bandeirinha validou o gol, né? Porque ele tava tão convicto de que aquele lateral era do Flamengo que... Não é bandeirinha, é auxiliar de arbitragem. Olha, parabéns aí. Ele deu, mas eu acho que ele deu muito lateral também, porque o Plata teve a malandragem. O Gustavo Henrique já meio que virou as costas, o Plata já aqui, ó, é minha, pegou a bola, lançou, botou a bola no Carrascal, que joga pro Luiz Araújo, ele que atua muito mal contra os Estudiantes, na chance que teve pra matar o Corinthians, ele mata, batendo aquela tacada de sinuca, a bola de bilhar, a bola na caçapa, botou ali no cantinho, fazendo 2-1 e botando o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. É o grande foco do Flamengo e tem que ser, porque o que você pode controlar no seu ano é o Campeonato Nacional, é a Liga, porque ela depende menos do caos do jogo. Se você acontecer alguma coisa, teve um pênalti, teve uma expulsão, e você acabar tropeçando, dá pra ir levando, dá pra recuperar, dá pra montar uma estabilidade, é onde a comissão técnica, os jogadores, o próprio planejamento do clube consegue ter mais controle sobre o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, nessas 38 rodadas, nos pontos corridos, que premia a regularidade, premia o melhor trabalho. As Copas, Copa do Brasil, Copa Libertadores, por exemplo, a arbitragem muito ruim que teve no jogo de ida contra o Flamengo e Estudiantes, poderia decretar a queda do Flamengo, e aí por um jogo ruim você acaba saindo da competição, é algo que foge muito mais do controle, por isso é normal e é correto as grandes equipes privilegiarem o Campeonato Brasileiro. O Flamengo fez sua parte, vence 3 pontos que poderiam ser considerados um jogo de 9 pontos, já que Cruzeiro e Palmeiras aí acabaram caindo de produção, e pro Corinthians fica um sentimento muito amargo de um primeiro tempo que amassou como nenhum time fez essa temporada com o Flamengo, poderia ter feito 3, mas aí quando você não aproveita suas chances, é aquilo, alguma outra coisa vai lá e estoca. Já diria Leovegildo Júnior, quando você enfia a faca no seu rival, no seu adversário, você tem que virar e girar a faca. Tá aí, ao mesmo tempo que ele te ensina uma tentativa de assassinato, ele também te dá uma aula de futebol. Diga, diretor. Quantos pontos aí que o Flamengo tá na liderança aí? Qual que é? Tá com 50 pontos, né? Flamengo chegando a 54 pontos nessa rodada de número 25, mas em 24 jogos. O segundo colocado é o Cruzeiro, com 54 jogos a menos e um jogo a mais. O Flamengo tá com quantos? 54. 54 e o Cruzeiro com... 50. E um jogo a mais e Cruzeiro. E aí o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo e está com 49 pontos. Temos um campeão já. Não sei quem é, porque o campeonato está totalmente aberto. Então é isso. Vitória rubro-negra. Flamengo 2, Corinthians 1. Ou melhor, Corinthians 1, Flamengo 2.